Graças e paz. Amém. Isso é um motivo de muita alegria. Sabe, Marta, ver o Pietro fazendo isso, essa oração aqui, vindo que nenhum pastor já, né? Pastorzinho. E por que isso é importante, né? Porque a gente estamos vendo crianças que não têm referência, estão crescendo sem referência nenhuma. E no decorrer disso, tem se tornado adultos, pode ser tão muito, tem se tornado adultos que estão se frustrando, tem se tornado adultos que estão se perdendo aí. Mas valorize as crianças que tem nas igrejas, sabe? Valorizem a criança. Porque o que você falar para ela, você pode ter certeza que vai guardar no subconsciente dela, vai guardar na mente dela, e ela vai lembrar, no dia em que você falou com ela, da palavra do Senhor, do amor do Senhor, do direcionamento que você deu para ela. Guarde lembranças, para que ela guarde no coração dela o amor pelo Senhor. Guarde no coração dela, no entendimento dela, que Deus foi a melhor escolha dos pais dela e será na vida dela. Aleluia. E isso é muito importante. O pastor falou sobre esse testemunho da Mel. Eu lembro quando a gente estava naquela loja Minha Amor e ela pediu uma boneca e eu não tinha dinheiro naquela época. E eu falei, Melody, eu não posso te dar, mas você sabe quem que pode te dar? Ela é Jesus. E a gente ajoelhamos ali naquela loja, ela orou do jeito dela. Quando foi com poucos dias, uma colega de trabalho deu a mesma boneca que ela queria, sabe? E o Senhor disse isso, Ele disse, deixe vir a mim as crianças, porque dela é o reino dos céus, sabe? O coração delas é totalmente diferente do nosso, porque às vezes o pastor vai falar algo para mim e eu vou ficar chateado, eu vou ficar magoado, até que a gente se resolva. Mas a criança não, a criança pode brigar, e daqui a pouco ela faz a amizade novamente, faz as pazes. E nós temos que ter esse coração, um coração que não guarde rancor, que não guarde mágoa, que esteja disposto a perdoar, a pedir perdão, a aceitar o perdão. E é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Aleluia. Então, Magda, parabéns pela atitude que o Pedro teve hoje. Parabéns, Gladys, continue assim. Parabéns, Thalita, Rebeca, Tainá, pelo que vocês fizeram hoje, porque Deus tem muito para fazer através de vocês. Amém. Amém? Pastor também. Aleluia. Livro de João, Glória a Deus. capítulo 11. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 20. Senhor falando conosco, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou: teu irmão há de ressuscitar. E Maria disse: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Versículo 43. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, ou da tumba, tendo os pés e as mãos atados em faixas, e o seu rosto envolto em um pano. E Jesus orientou
retirai as faixas e deixe-o ir. Amém? Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Baseado nesse último versículo que a gente leu, eu intitulei a seguinte mensagem: o milagre que Jesus operou não anula a missão da igreja. Aleluia. O milagre que Jesus operou não anula a missão da igreja. Por volta do ano 90 e do século 90, século 100, João começa a escrever este evangelho e as epístolas. E João, ele apresenta o Senhor Jesus como Deus encarnado, que veio em carne, porque naquela época surgiu uma religião chamada gnosticismo, né? E essa religião não apresentava Cristo encarnado, mas dizia que o Cristo era apenas um homem comum. E João, ele começa a sua carta, o seu evangelho dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na sua epístola, se eu não me engano, no capítulo 4 da primeira epístola dele, ele diz que aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse sim está condenado. Então, o evangelho de João, ele veio para combater esse tipo de religião que estava surgindo naquela época. E dos 35 milagres que a Bíblia relata, João, ele descreve 7. E dentre esses 7, ele fala de um inédito, que nenhum dos evangelhos tinha falado. Mateus não falou, Marcos não falou, e Lucas, que veio muito depois dele, muito depois dos apóstolos, também não falou desse milagre. Ele fala da ressurreição de Lázaro. E João não estava interessado em descrever o milagre, mas descrever o relacionamento que eles tinham, descrever a amizade que eles tinham. Porque a melhor coisa que tem quando você vai na casa de alguém é ser bem recebido. Porque nada melhor que você receber um amigo na sua casa. Glória a Deus. E João, ele descreve isso porque João era um amigo muito íntimo do Senhor. E quando eu coloquei essa mensagem aqui, a Bíblia fala desse homem, Lázaro, e das suas 2 irmãs. Quando Jesus, ele ia para a aldeia de Betânia, que ficava a cerca de 17 quilômetros da capital, ele não ia para a casa de Lázaro para curar, ele ia para descansar. Ele não ia para a casa de Lázaro para ministrar, ele ia para conversar. Lá ele tinha tranquilidade. A Bíblia diz que quando Jesus ele subiu para cumprir a profecia de Zacarias, ele sobe em cima de um jumento e ele entra na cidade. E ele vai em direção ao templo. E ele vê os cambistas ali e as pessoas vendendo. A primeira atitude dele que ele faz é se retirar e ir para Betânia. E ele vai, ele descansa. E no dia seguinte, ele está indo em direção ao templo. E no meio do caminho ele sente fome, né? E tem uma árvore lá e ele quer comer, aquela árvore está seca, não dá alimento para ele, ele amaldiçoa aquela árvore. E quando ele entra no templo, ele começa a expulsar os vendedores, os cambistas, e começa a tirar aquele povo. E eu vou falar uma coisa para você: não era pecado as pessoas venderem no templo, não era pecado ter cambista no templo, porque as pessoas vinham de longe adorar o Senhor, porque era o único templo que existia muitas sinagogas, mas apenas um templo. Então as pessoas vinham em caravanas e as pessoas não traziam bezerros, não traziam pombas, não traziam nada para sacrifício. Lá eles compravam. E os cambistas,
Eles trocavam as moedas, porque eles vinham com moedas estrangeiras das suas cidades, e lá eles trocavam pela cidade que eles estavam ali para poder comprar aquilo que serviria para o sacrifício. Só o que aconteceu? Os cambistas e os vendedores estavam sobressaindo sobre aqueles que iam adorar, sobre aqueles que iam buscar a presença do Senhor. Então as vozes deles cobriam a voz daqueles que estavam ali adorando, buscando, e aquilo ali começou a entrar dentro do templo. Aí o Senhor se revoltou com aquela situação. E eu coloquei aqui que quando Jesus foi para Betânia, antes dele entrar no templo, Jesus está nos ensinando que antes de tomar uma decisão difícil, devemos procurar os amigos. Devemos procurar os amigos. Jesus poderia descer daquele jumentinho, já entrar naquele templo e fazer o que tinha que fazer, mas ele foi se retirar, foi conversar, foi dialogar. E chegou um certo momento em que Lázaro, não é a primeira vez que Lázaro adoeceu, todo mundo aqui já adoeceu. Só que chegou um tempo em que a gente ficou doente e a doença foi mais forte. Então não é a primeira vez que Lázaro ficou doente. Não é a primeira vez que Maria ficou doente. Só que naquele decorrer, o pessoal não começou mais a ver Lázaro na rua, não começou mais a ver Lázaro lá no mercadinho. E o pessoal começou a questionar Maria. Ô Maria, ô Marta, cadê Lázaro? Aonde Lázaro está? Lázaro está doente. Mas logo ele vai se recuperar. Aí imagina alguém lá, pastor, da farmácia local, do mercado local, leva isso para Lázaro, porque esse xarope aqui de cebola vai ser bom. Esse xarope aqui de mel vai ser bom. E Lázaro foi piorando. E no decorrer dos dias, Marta diz assim: olha, vai em tal lugar, procura Jesus, pede para ele vir, fala que Lázaro precisa dele, que ele está doente. Só que essa mensagem não foi bem assim. Essa mensagem que foi levada teve uma chantagem no meio. Ela disse assim: fala para ele que aquele que ele ama está doente. Aquele que abria a casa para quando você vinha almoçar e você não vinha sozinha, você e mais 12, porque o crente é assim, ele vai na casa da pessoa, né? E ele adora comer. E o crente ele nunca anda sozinho, ele sempre anda em tribo, né? E quando você vai na casa, colocar um copo de feijão americano no feijão, um copo de vidro, de água no feijão, é uma coisa, agora para 12 já é mais difícil. E Marta diz essa seguinte mensagem: aquele que você ama, aquele que tu ama está doente, vem curar ele, vem restaurar ele. E sabe o que acontece? Lázaro morre. Lázaro, ele acaba morrendo. E Maria começa a pensar. Marta começa a pensar. Ele vai vir. Ele vai chegar. E começa a preparação do defunto. E Marta começa a dizer: ele vai chegar a qualquer momento. Ele sempre chega sendo anunciado. Ele vai chegar. E começa o cortejo. Começa o culto fúnebre. E a multidão que estava ali começa a dizer: o amigo de Lázaro curou na cidade tal, ele visitou um cemitério, libertou um rapaz que estava preso. E cadê ele para curar o teu irmão? Cadê ele para ressuscitar o teu irmão? Nem no culto fúnebre ele vai vir. E passaram-se os dias, aonde Jesus estava, ele disse: agora é hora de ir.
E um dos discípulos disse: Senhor, ele já morreu. E Jesus olha para ele e diz: ele não está morto, ele está dormindo. Eu vou acordar o meu amigo. Eu vou chamar o meu amigo. E quando ele vai em direção àquelas mesmas pessoas que estavam no velório ali, vai em direção à casa de Marta e diz: oh, Jesus está chegando aí, porque tem essa classe, né? Tem os fofoqueiros, que para trazer notícias boas, não tem, agora para trazer notícia ruim. E vai em direção a ele e diz: ó, vai lá. E Marta, nervosa, vai em direção a Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aqui eu abro um adendo para os irmãos. Ela conjuga o verbo no passado de uma forma que o povo de Israel não costuma conjugar, porque para isso existe o passado, o presente e o futuro, e não existe um julgamento sobre esse verbo. E ela usou: se o Senhor estivesse aqui. E para eles, para essa época, era algo que foi inédito, a conjugação desse verbo. Meu irmão não teria morrido, mas eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Agora você imagina Jesus olhando aquela situação e disse: Marta, já que você conjugou o verbo no passado e está conjugando no futuro, eu vou mostrar para você que eu sou o Deus do presente. Aleluia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E o Senhor, ele disse: tira a pedra. E ela disse: Senhor, já cheira mal. E aqui eu faço um paralelo, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que quando o indivíduo morre, o seu corpo volta para o pó, a matéria, e o seu espírito volta para Deus, e a mente segue seu juízo. Porque nós, seres humanos, somos divididos numa tricotomia: corpo, alma e espírito. E quem está naquele sepulcro não é a alma de Lázaro, não é o espírito de Lázaro, é a matéria de Lázaro, é o que sobrou de Lázaro. E pastor, eu fiz uma pesquisa. Essa pesquisa que eu guardei tem acho que umas 2 semanas, sobre as fases da decomposição, Gleice. São divididos em 5. E você vai entender por que eu estou falando disso. A primeira fase da decomposição se chama autolise. E quando o ser humano morre, essa decomposição, ela dura de 12 horas a 10 anos. A autolise é a primeira fase da decomposição, é quando o corpo fica gelado, enrijecido, né? Fica gelado. E esse período ele dura de 9 horas a 12 horas. Aí nós temos a segunda fase, que é a putrefação. É quando o cadáver incha, fica esverdeado e os micro-organismos começam a comer o indivíduo por dentro, começam a dissolver rins, pulmão, cérebro, artérias. E essa fase dura de 25 a 48 horas. E nós temos a terceira fase, que é a colonização das lavas. É que quando o cheiro do indivíduo que já morreu começa a vazar, os líquidos começam a vazar,
as moscas vêm e começam a depositar as suas larvas. E essas larvas começam a comer o indivíduo de fora para dentro, que é diferente da putrefação, que é o segundo estágio, que é quando os organismos começam a comer o indivíduo de dentro para fora. E esse período dura de 24 a 48 horas. Aí nós temos a quarta fase, que é a dispersão, que é quando as larvas começam a migrar, porque não tem mais nada para ela comer, só resta a pele, couro. Então ali ela não tem do que se alimentar. E por último é a esqueletização, que isso aí já dura 10 anos. E nesse período aqui, Lázaro está entre a terceira fase, aonde as larvas já estavam comendo Lázaro de fora para dentro. O suco gástrico de Lázaro já era, as suas veias, suas artérias já tinham sido totalmente destruídas. E nesse período em que o Senhor ele chama Lázaro e tira uma pedra daquele lugar, e o Senhor ele fala naquele momento: amigo, vem para fora. O Senhor ele não está falando com Lázaro horizontalmente, porque a matéria estava ali. Ele começa a dizer verticalmente: espírito, volta para o corpo. Alma, volta para o corpo. E naquele momento as artérias começam a ter vida. O fígado de Lázaro começa a ser restaurado. O cérebro de Lázaro começa a ter sangue novamente. Lázaro, ele volta a ter vida. E naquele exato momento em que ele diz: Lázaro, vem para fora, o homem levanta e vem em direção ao povo que está ali fora. E por que eu disse que isso se trata de um milagre de amizade? Porque aquelas mesmas pessoas que diziam: ele não vem para curar, ele não vem aqui para fazer alguma coisa por Lázaro. Jesus não estava interessado em curar Lázaro. Jesus estava interessado em ressuscitar Lázaro. Porque nós temos experiência, e muitas das vezes nós estamos orando e falamos: Senhor, me dá uma experiência contigo. Senhor, faz um milagre na minha vida. E Deus está falando para você: eu vou usar o nosso relacionamento, então. Eu vou usar o que nós temos de melhor. Eu vou usar a nossa amizade. Eu vou usar a sua vida para mostrar para você que através de você eu vou ressuscitar na vida de alguém. Através de você eu vou levantar na vida de alguém. E naquele momento o discípulo, o defunto sai para fora. E eu disse que o título da mensagem é: o milagre que Jesus operou não anula a missão da igreja. E você vai entender isso por quê? Porque quando o Senhor chama Lázaro para fora, e Lázaro vem, ele diz para o povo que está ali fora: tira as faixas dele. Tira as faixas dos pés, tira as faixas das mãos, porque a função do Senhor é ressuscitar. E a nossa função como igreja é tirar os laços da morte, é tirar os laços que impedem muitas famílias de chegar aos caminhos do Senhor. A nossa função de igreja é desatar os nós. A nossa função é desatar aquilo que o Senhor fez na vida de alguém. Nossa função é cumprir o milagre que o Senhor fez. O milagre que o Senhor fez na vida de Lázaro não tira a função da igreja. Nós fomos chamados para desatar os nós. Nós fomos chamados para tirar as ataduras que impedem muitas pessoas de adorar o Senhor. Nós fomos chamados para isso. O milagre que o Senhor fez em Betânia, o milagre que Jesus fez em Betânia, não tira a nossa missão.
não acaba com a nossa missão como igreja. O Senhor disse: olha, vai, tira as ataduras, tira as ataduras, porque agora é a hora de Lázaro voltar a andar, agora é a hora de Lázaro voltar a viver com sua família. Que põe aí, João 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fiel é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E você vai entender o porquê. 12, põe 12 do 5, que eu vou chegar. 4. Só para a gente poder fechar essa mensagem. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde seria o que ia trair, questionou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Aí entra a parte 9. As pessoas vêm na igreja não só pelo Senhor, mas pelo que o Senhor fez através de você, e isso está no versículo 9. Por outro lado, uma grande multidão dos judeus assim soube que Jesus estava ali, e veio não somente por causa dele, mas também por Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Sabe, as pessoas entrarão aqui na igreja, as pessoas vão vir aqui na igreja não só pelo Senhor Jesus, mas para ver o que o Senhor Jesus fez através da sua vida, através do que você tem feito, através do teu chamado, através daquilo que tem te feito conhecido. As pessoas vão te conhecer porque sabe que você foi chamado para desatar os nós da morte. A missão continua através de você. Aleluia! Enquanto a matéria estava ali, morta, e Marta não sabia o que fazer, Maria não sabia o que fazer, Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer aquele dia. Glória a Deus. Ele não chegou atrasado, ele usou o seu relacionamento. E Ele quer usar o seu relacionamento com Ele. Ele quer usar a sua vida com Ele, para através da sua vida manifestar o poder dEle, manifestar o que Ele tem de melhor na sua vida. E muitas das vezes nós estamos como Lázaro, estamos doentes, estamos fadigados, estamos entrando num estágio de gelado, estamos totalmente ali gelados. Outros já estão ali em putrefação. Outros já estão em total estado de esqueletização. Mas eu digo para você, Lázaro se encontrava nesses 5 estágios. Mas quando ele ouviu a voz dizendo: Lázaro, vem para fora. A morte não conseguiu segurar. A morte não conseguiu segurar. Aleluias. Deus fiel. Desta maneira. O Senhor, e eu poderia dizer isso para você nessa noite. Como eu queria sair daqui acompanhado do meu amigo e falar: Senhor, tudo que tem aqui na minha casa não é mais meu, tudo aqui é teu, Senhor. Se o Senhor quiser deitar na minha cama, o Senhor deita. Se o Senhor quiser sentar no meu sofá, o Senhor senta. Se o Senhor quiser usar o nosso relacionamento para mudar a minha história, mudar a história de alguém, então usa-me, Senhor. Aleluia. Santo é. Que se o Senhor quiser usar a tua vida, o teu relacionamento, irmão, Ele vai usar.
Marta saiu preocupada e ela questionou o Senhor naquele momento. Maria ficou em casa. E sabe o que me chama a atenção? É que outra hora, quando o Senhor foi na casa de Marta e Maria e levou com ele os discípulos, Maria, ela simplesmente ficou aos pés do Senhor, maquinando para dizendo assim: pelo que ele fez com meu irmão, e pelo que eu tenho guardado, que poderia mudar o futuro da minha família, por esse bem que eu posso vender e logo, logo vai sumir, pelo que eu tenho de mais precioso, e olhando os pés dele ali, eu vou colocar nos pés dele, eu vou despejar nos pés dele. E Marta toda ali fala: Senhor, eu sei o que o Senhor já fez pela vida do meu irmão, eu sei o que o Senhor já fez, mas pede para Maria sair daí e vem me ajudar. E o Senhor disse: olha, deixa ela aqui. Faz o que você faz de melhor, Marta, lá dentro. Porque o talento que você tem, talvez Maria não tenha. Mas o que ela vai fazer, você não pode fazer. E no dia em que as pessoas foram lá ver o Senhor e ver Lázaro, Maria entra aí no meio e fala assim: olha, o que eu tinha de melhor eu estou trazendo aqui para os pés do Senhor. Glória a Deus. Porque eles estavam convidados na casa de outra pessoa. E ela entrou ali com um vaso e quebra nos pés do Senhor. E ela começa a lavar e fala: Senhor, muito obrigado por usar o nosso relacionamento. Senhor, muito obrigado por usar a vida da nossa família. Muito obrigado porque eu nunca te pedi cura, eu nunca te pedi restauração, eu nunca te pedi nada. Eu sei que eu poderia pedir muitas coisas, eu poderia fazer. E eu sei que talvez a Maria, num princípio de querer alguma coisa, chantageou o Senhor, dizendo que o nosso irmão, que o Senhor amava, vem logo. Mas eu quero dizer para o Senhor usou o nosso relacionamento para trazer ele de volta. Então eu quero dar o que eu tenho de melhor nessa noite. Eu quero ungir os teus pés, eu quero enxugar com o meu cabelo, eu quero lavar os teus pés com minhas lágrimas. Senhor, eu quero te dar algo, porque o Senhor trouxe de volta o meu irmão, o Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou tudo que eu tinha, o Senhor restaurou a minha família. Então, Senhor, isso aqui não é nada perante o que o Senhor fez. Glória a Deus. Perante o que o Senhor fez. Sabe, muitas das vezes nós nos apegamos com muitas coisas materiais. Glória a Deus. Nos apegamos com carro, com casa, com filhos. Nos apegamos com tudo isso. Só que filhos crescem e escolhem seus caminhos. Carros são vendidos, são batidos, são trocados. Casas podem ser perdidas, como aconteceu no Rio Grande do Sul. O que nós não podemos perder é a presença do Senhor em nossas vidas. O que não podemos perder é o Senhor falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Aleluia. Então, nessa noite eu digo para você: Oh, Espírito Santo. a voz do Senhor não foi em horizontal, não foi só em horizontal para a matéria, mas também foi na vertical, em direção espiritual. Amém. Glória a Deus. A voz do Senhor, Ele não vai só numa direção quando é ao seu favor. É verdade. A voz do Senhor vai em todas as direções, dizendo: ei, não ponha a mão nele, porque ele está guardado, ele está protegido. Ei, não se preocupe com o que eu vou fazer na sua vida. Você não está entendendo que está passando por esse processo, porque esse processo está trazendo dor, mas lá na frente você vai entender que eu sou o Deus de agora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o Deus de agora. Eu creio. E muitas das vezes, muitas são as vezes em que nós olhamos e falamos: Senhor, eu não vejo saída. Senhor, eu não vejo como isso pode acontecer. Senhor, eu não estou vendo escapatória. Sabe que Marta disse para o Senhor naquele dia: Senhor, deixa a pedra aí. Ele já está lá dentro faz 4 dias. E se tirar a pedra, cheira mal. Sabe o que o Senhor está dizendo para ela? Maria, Marta, chega de colocar pedras em cima de algumas coisas que eu posso resolver. É, Jesus.
Chega de colocar pedra em situações que eu posso resolver. Eu creio, Jesus. Sabe aquele problema que você tem colocado uma pedra em cima e fala, Senhor, eu vou esquecer. É hoje que o Senhor está falando, eu estou pedindo para você tirar essa pedra, porque eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história. Aleluia. Glória a Deus. A rocha não parou a voz do Senhor. A multidão que outra hora estava julgando ele porque ele não foi no culto fúnebre, não pôde parar a voz do Senhor. Os 5 estados da morte, da decomposição, não pôde parar a voz do Senhor. IML não explica, PUC não explica, Marquês não explica, Senai não explica, médico legista não explica, porque é milagre. É milagre. E milagre não se explica, milagre vive. Glória a Deus. Milagre vive. Então eu digo para você, se tem alguma situação que você colocou uma pedra em cima e diz, Senhor, não tem como resolver, Deus está dizendo para você nessa noite, tira a pedra porque eu vou resolver essa situação. Tira a pedra porque hoje eu vou resolver essa situação. E a voz do Senhor, olha, ela está indo aqui. E ela está indo aqui. E ela está dizendo, eu estou mudando a história da tua casa. Eu estou mudando a história da tua família. Eu estou mudando a tua história. Porque eu estou mudando o nosso relacionamento. Eu estou usando o nosso relacionamento. E como nós podemos ter um relacionamento com o Senhor? Vigiando, orando, agradecendo, pedindo perdão, pedindo desculpas para Ele, porque toda hora nós ferimos, nós machucamos o nosso amigo. Toda hora nós fazemos alguma coisa que desagrada o nosso amigo. Toda hora nós fazemos alguma coisa em que o nosso amigo diz, não precisava disso. Não precisava disso. E o engraçado de tudo isso é que se eu fizer alguma coisa pro Renan, que é o meu cunhado, Lécio, que é o meu amigo, eu posso ferir a nossa amizade. Por uma palavra, por alguma coisa que foi feita, que eu ou eles não vão gostar. E eu posso colocar uma pedra em cima da nossa amizade. E não será a mesma coisa. E talvez para aquelas mulheres não seria a mesma coisa quando o Senhor voltasse na casa delas, porque Lázaro não estaria ali. E talvez elas pudessem maquinar de nossa, fez tanto pelos outros, mas não fez aqui dentro de casa. Curou tanto lá fora, mas não curou aqui em casa. Ressuscitou o filho de uma viúva, mas não ressuscitou aqui em casa. E naquele momento, um milagre tão longo, sem esperança nenhuma, sem convicção nenhuma, porque as mesmas pessoas que julgaram Jesus foram as mesmas que entraram dentro da casa de Marta dizendo, oh, ele chegou, e agora? O que você vai fazer? Elas estavam de luto ainda. O que você vai fazer? Comeu na tua casa? Dormiu na tua cama? Sujou a sua louça? O que você vai fazer agora? E o temperamento dela, colérico. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual foi a atitude depois de tudo isso? A Bíblia diz que Jesus chorou. Nossas palavras
vezes tem feito o Senhor chorar. Porque nós machucamos pessoas. Muitas das vezes eu falo algumas palavras para a Drica que machuca ela e vice-versa. E a gente fala, porque nós somos ríspidos algumas das vezes. E as nossas atitudes, muitas das vezes, têm levado você a falar assim, não precisa disso. E eu digo para você, vamos tirar a pedra nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Vamos desatar os nós. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sair, vamos evangelizar, vamos atrás de almas, porque a nossa função é essa. É Deus. Sabe, se o pastor for chamado para um culto fúnebre, Aleluia. ele é a única pessoa que não pode chegar atrasado. Porque ele tem que dar uma palavra, um consolo. Ele não pode chegar atrasado, porque aquela pessoa que está ali morta vai ser levada ao sepulcro. Mas ele tem liberdade de chegar atrasado e mudar a situação. Glória a Deus. Ele pode chegar com 4, 5, 6 dias atrasado no meu tempo e mudar a nossa situação. E foi isso que ele fez. Maria, eu usei o nosso relacionamento. Marta, eu usei o nosso relacionamento. Igreja Apostólica Pedra Viva, eu estou mudando o nosso relacionamento. Tem coisas que trouxeram dor, tem coisas que fizeram você chorar, Igreja Apostólica Pedra Viva, mas eu estou mudando o nosso relacionamento. Eu estou mudando o nosso relacionamento. Desata as ataduras, tira as ataduras, porque ei, chegou o tempo de você ver que daí de fora, daí de dentro onde tem um corpo, vai sair vida, daí de dentro onde tinha morte, vai sair vida. Então eu digo para você nessa noite, Glória a Deus. Aleluia. o Senhor vai usar a sua vida, vai usar o seu relacionamento para mudar histórias. Vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.